queridos irmãos e amigos que nos acompanham através das redes sociais da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Gostaríamos de dizer da nossa alegria de poder estar convosco neste momento, trazendo algumas breves e sucintas reflexões acerca da lei de amor, conforme a doutrina espírita nos expõe. E para iniciarmos a nossa reflexão sobre este tema, que é um tema muito importante, um tema muito atual e sempre constante em nossas vidas, sejamos nós espíritas há mais tempo ou há menos tempo, sejamos nós não espíritas, um tema que realmente faz parte das nossas vivências diárias. Para iniciar este tema, então, gostaríamos de trazer alguns breves relatos sobre o capítulo 10 da obra Cartas e Crônicas do benfeitor Humberto de Campos. Este capítulo 10, intitulado Amor e Auxílio, ele é muito interessante e nos traz diversos elementos para a nossa reflexão, já que neste capítulo Humberto de Campos ele traz um conto relatando um fato muito curioso que foi vivenciado por um pai e por seu filho. Este pai, que é com quem se inicia a história, ele vivia uma vida normal dentro das suas capacidades financeiras, dentro das suas necessidades sociais, e não atentava muito exatamente para a vivência do amor, até que em um certo ponto da sua vida, frente às provocações que iam acontecendo no seu dia a dia, frente às vivências que ele ia tendo, às conversas desenvolvidas também com ele começa a se dedicar um pouco ao próximo. Gradativamente, então, ele decide reservar algumas horas da sua semana a atender ao próximo dentro daquilo que ele podia. Às vezes era levar um pouco de alimento aos necessitados, às vezes se fazer de ouvido para ouvir aqueles que tinham algo para falar, como nós falamos, algo para colocar para fora, como dizemos normalmente. E gradativamente ele viu que isso lhe trazia algo que representava para ele como um bálsamo para as vivências que iam se desenvolvendo fora dessas práticas. E gradativamente, então, como estávamos dizendo, ele começa a caminhar, começa a continuar a sua jornada, agora com mais afinco, com mais vontade, em atendimento ao próximo, de maneira que as suas ações, a sua forma de ver a vida, a sua forma de encarar tudo aquilo que se desenvolvia ao seu redor começou a se transformar. Então ele se via por vezes, ao longo dos dias, como aquele que também, por mais que não naquela ação ostensiva do bem, ainda assim era capaz de trazer algo oriundo do amor para as pessoas. O seu filho, por outro lado, por mais que o pai lhe incentivasse, por mais que o pai lhe trouxesse provocações para que seguisse também aquele caminho, o filho decidiu seguir outro caminho. E então, ele vai seguindo o caminho que nós chamamos normalmente o caminho do mundo, onde ele se entrega aos vícios, onde ele se entrega a várias situações degradantes que lhe degradavam o organismo e que acabaram por gerar um certo distanciamento voluntário deste filho para com seu pai. Bom, a vida segue, o pai desencarna primeiro, e após um certo tempo, o filho desencarna. Ao desencarnar, e então após restabelecer o seu equilíbrio, o pai prossegue fazendo no plano espiritual o que já fazia enquanto estava encarnado. O pai então continua a se dedicar ao próximo, continua a tentar levar aos seus irmãos algum tipo de consolo, alguma forma de realmente atender às suas necessidades. E o filho, por outro lado, prossegue também desencarnado
realizando o que ele já realizava. Então, buscando sempre as mesmas experiências, as experiências relacionadas aos vícios, as experiências que agora então nós podemos compreender como experiências que não lhe traziam a felicidade espiritual, mas experiências que alimentavam os seus instintos, ainda os instintos talvez mais próximos do princípio da criação do ser. E o pai, percebendo aquela situação, já em outra condição espiritual, pede autorização àqueles com quem ele trabalhava para pegar o filho nessas zonas onde essas experiências mais infelizes se desenvolviam e levá-lo para um hospital, tudo isso no plano espiritual. E há um certo desenvolvimento dessa história, eles conversam muito, mas o pai, finalmente, é autorizado a fazer esse resgate, vamos dizer assim, do filho. Então ele se aproxima do filho, há uma conversa e chega um ponto em que o pai consegue realmente pegar o filho, literalmente levar ao hospital enquanto o filho estava adormecido. O curioso é que no momento em que esse filho desperta, lá no plano espiritual, neste hospital, ele se compara com aqueles que estão ao seu redor. Ele percebe então a sua condição espiritual como sendo uma condição inferior, pelo menos na visão dele, a daquelas pessoas que estavam ao seu redor. E de alguma forma, ele percebe então também que aquelas pessoas pareciam estar felizes, enquanto que ele parecia estar sempre apressado, sempre numa agitação grande. E aí, para nossa surpresa, relata Humberto de Campos que o filho se volta contra o pai, reclamando severamente, dizendo que ele não tinha pedido por tudo aquilo, que ali ele estava se sentindo humilhado e tantas outras coisas que fizeram o pai ficar muito, realmente, surpreso com aquilo tudo. Chega um ponto em que o filho busca agredir ao pai. Tamanha a situação em que ele se encontrava. Bom, o filho adormece e daí o pai percebe o seguinte, isso aconselhado também pelos outros, que aquele filho, por mais que o amor do pai fosse grande, por mais que o pai estivesse buscando auxiliar ostensivamente aquele filho, o filho ainda não estava pronto para aquele tipo de acolhimento. E o pai se viu então com a única opção, levar o filho de volta àquelas zonas onde ele se encontrava, aqueles ambientes, finalmente, onde o filho poderia continuar com as existências, com as vivências que ele buscava. Mas, após este momento, relata ainda Humberto de Campos, que o pai não parou por ali e deixou o filho largado. Durante, na verdade, 92 anos, aquele pai se dedicou diariamente, como que um compromisso ou algo mais incluso na sua jornada diária, a ir visitar o filho, a com ele fazer uma prece e levar também algum tipo de alimento que lhe saciasse as sensações que ele vivenciava. Durante 92 anos, todo dia este pai acolheu o filho, até que a situação se melhorou e o filho pôde então ser atendido e aí há uma continuidade da história. Percebemos então, meus queridos irmãos, com muita surpresa, a dedicação desse pai por 92 anos. É certo que é um conto, então há que se levar isto em conta, mas de qualquer maneira podemos refletir um pouco. Quais foram os benefícios que esse filho pôde usufruir ao longo desses 92 anos? E ali Humberto de Campos próprio coloca, dentro do contexto deste livro, que é uma indagação que surge naturalmente. E alguém diz o seguinte, quem sabe os bens que podem surgir dessa ação do pai, desta ação amorosa, desta ação caridosa, desta ação que, percebendo como o filho poderia ser atendido, ou como o filho aceitaria ser atendido, por ato de amor, então, deste pai, quais seriam os benefícios? E alguém coloca assim, olha, quem sabe se talvez esses 92 anos não proporcionaram ao filho uma economia de 92 séculos, ao longo deste tempo que ele necessitaria
realmente viver experiências tantas para poder chegar ao nível em que o Pai lhe colocou somente com a ação da prece, ou seja, somente com a ação do amor. E aqui trazendo então para nossas breves reflexões, meus queridos amigos, nós nos indagamos naturalmente quais são as consequências da vivência do amor. Será que somos capazes de responder com profundidade aquilo que advém de uma ação sincera no amor, seja um amor paciente, seja um amor caridoso, seja um amor indulgente? Nós compreendemos então que talvez tenhamos dificuldade em prever as consequências dessas ações. Mas o fato é, meus queridos amigos, como colocam os Espíritos na obra Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, sobre a lei de amor, que o amor, ele resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Talvez compreendendo então que o amor, ele resume tudo aquilo que Jesus quis nos ensinar e que nos vem ensinando ao longo dos séculos, talvez seja por isso, por essa grandiosidade do amor, que tenhamos dificuldade em quantificar os benefícios da sua vivência. Mas este é o sentimento por excelência, um sentimento que é vivenciado à altura do progresso feito. Então, a nossa compreensão do amor, a nossa compreensão das consequências do amor, ela vai, a compreensão, se desenvolvendo desde da nossa criação, já que em sua origem o homem só tem instinto. À medida em que ele avança, mas infelizmente se corrompe, ele passa a ter sensações. Quando então o homem se instrui e, ao mesmo tempo, se depura do ponto de vista moral, ele passa a ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é precisamente o amor. Então vejam que a construção do amor como um sentimento, ela vem se dando desde a nossa criação. Primeiro instintos, depois sensações, para então sentimentos, e o ponto mais delicado, a característica mais sublime deste sentimento é exatamente o amor. Mas aqui nós nos referimos ao amor no sentido vulgar do termo, colocam os Espíritos. Mas um amor, nesta bela passagem que eles nos dizem, como um sol interior que condensa e reúne ao mesmo tempo, ou seja, que une e aproxima em um só tempo todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quer dizer, então, que todas as nossas sublimes aspirações, mesmo que por vezes desconhecidas ou inconscientes, que todas as sublimes revelações que são sobre-humanas, não no sentido de sobrenatural, mas de algo que passa a nossa natureza humana enquanto espírito, perispírito e corpo, ou seja, algo que passa ao corpo, algo que se aproxima realmente ao espírito. Todas as revelações, então, que dizem respeito ao espírito, elas se reúnem e se condensam, se aproximam dentro do ser, graças ao amor. Então, o amor é esse elemento de ligação de tudo que há de mais sublime no ser humano. E esta sublimidade, exatamente, ela vai começando a substituir a personalidade do indivíduo pela fusão dos seres. É muito interessante esta análise, porque nós conseguimos perceber, então, dentro desta perspectiva de que o amor é um sol interior que reúne e condensa, ao mesmo tempo, este amor, ele se expande do ser, e chega ao nosso próximo. Faz com que nós compreendamos que o nosso próximo ele é tão importante aos olhos de Deus quanto nós mesmos, e que então nosso esforço ele pode caminhar para que possamos compreender o próximo, importante tanto quanto nós, já que esta é a visão de Deus. Inclusive como Jesus nos ensina, não é? Amar ao próximo como a si mesmo.
Então, esta expansão do sol interior chegando ao meu próximo e a do meu próximo chegando a mim, ela irá gerar exatamente a fusão dos seres, como colocam os espíritos, extinguindo, por consequência, as misérias sociais, de onde podemos concluir que ditoso é aquele que ama, pois aquele que ama, ele não irá conhecer a miséria da alma, nem tampouco a miséria do corpo. Ele tem ligeiros pés, o que ama, e vive como que transportado fora de si. Um sentimento este de ter ligeiros pés, viver transportado fora de si. Um sentimento que já vivenciamos muitas vezes, quando estamos por vezes tão felizes ou tão empolgados, como dizemos também, com aquilo que estamos para realizar, com aquilo que está para se dar, com as coisas ali da nossa vida, e ficamos tão sedentos de vivenciar aquilo, que vamos fazendo uma coisa ou outra, sabendo que aquilo irá nos levar ao que buscamos, e que a gente não vê as horas passar, que nós não vemos os minutos passarem, que nós não vemos os dias, às vezes os meses, os anos passarem. Temos então ligeiros pés, porque vivemos fora de nós, ou seja, não vivemos para atender aos instintos, que são coisas ainda primitivas, como dissemos no início, mas passamos a viver buscando os sentimentos, aqui na sua expressão mais sublime, o sentimento do amor. Então, a experiência que já vivenciamos, às vezes buscando as coisas materiais, a pressa para que algo se dê, agora então, estes sentimentos, essas noções, essa vontade de caminhar rapidamente para o nosso destino, que é a felicidade, ele se estabelece igualmente em nossa busca pelo amor. Por isso, ditoso aquele que ama, pois que ele não terá tempo para atender mais aos instintos, mas ele buscará a vivência dos sentimentos mais sublimes. Nos colocam os espíritos que, quando Jesus pronuncia essa divina palavra, amor, os povos sobressaltam-se, e os mártires, ébrios de esperança, descem ao circo dos martírios para dar prova de que eles acreditam no amor, para dar prova de que eles conseguiriam vivenciar o que Jesus nos pede, o que Deus nos pede antes mesmo de Jesus, de vivenciar este amor para consigo, para com Deus e para com o próximo. Então, eles se apressam. Mas uma outra palavra do vocabulário divino, que esta também é altamente pertinente para nós e que já é tempo de começarmos a compreendê-la, talvez, ou talvez já tenhamos condições de compreendê-la. Esta palavra que nos dizem os Espíritos: ergue a lápide dos túmulos vazios, que é a reencarnação, que triunfa da morte, mostra que a criatura, todo o seu patrimônio intelectual, ele permanece a existir, meus queridos amigos, e que então somos hoje construção do que fomos no passado, e de que amanhã seremos uma construção do que somos hoje. Este nosso patrimônio intelectual e individual, daqueles patrimônios que não podem ser arrancados a nós, e estes patrimônios também que não dependem necessariamente de uma permissão alheia, um patrimônio que então Deus já concede ao seu Filho desde a sua criação, a imortalidade da alma e a reencarnação como uma ferramenta para que este indivíduo ele saia do instinto, passe à sensação, passe ao sentimento e purifique este sentimento, chegando até ao amor. Isto nos dá realmente um grande ânimo, porque se dissermos para nós mesmos, a partir de hoje, eu vou começar a refletir mais sobre o amor, começarei a ver como praticar este amor, que ainda chegaremos nessa reflexão hoje. A partir de hoje, então, não há quem me impeça. Não há quem me diga, você não irá amar e você não amará, porque este é um patrimônio do indivíduo intelectual e também, consequentemente, um patrimônio moral, que cabe a nós mesmos tentarmos desenvolver. A fim, então, de avançar para esta meta, temos que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, ou seja,
aperfeiçoar os nossos sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria e, ao mesmo tempo, dando ar aos germes dos sentimentos, aos germes do amor que existem latente em todos nós. Este espírito que somos nós mesmos, meus queridos irmãos, ele precisa ser cultivado assim como um campo. E aqui podemos nos lembrar de um ensino que nos traz Joana de Ângeles naquela sua obra, Momentos de Saúde e Momentos de Consciência. Ela vai dizer que a consciência do indivíduo ela é exatamente um campo, como colocam aqui os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. De Joana de Ângeles, que neste campo existem sementes de diferentes naturezas. Existem as sementes do bem, as sementes do amor, e existem outras sementes. Essas primeiras a quais nos referimos, a semente do bem, a semente do amor, foi plantada em nosso campo intelectual, em nosso campo moral por Deus no momento de nossa criação. As outras são frutos das ações do homem. De Joana, cabe então ao homem buscar fazer com que este campo de sua consciência se liberte das ervas daninhas e tenha condições de fazer germinar as sementes boas plantadas pelo Pai. Daí o nosso esforço de cultivar o Espírito como um campo, mas este cultivar depende do nosso labor atual, depende de nós mesmos. E ele, já temos a certeza, o fruto deste trabalho pela mudança do instinto para o sentimento e o aprimoramento do sentimento, nos granjeará muito mais do que bens terrenos, mas sim a elevação gloriosa, colocam os Espíritos, já que este amor, como dissemos, é de essência divina e todos nós temos a centelha deste fogo sagrado em nós mesmos. O homem, por mais vil que pareça ser, por mais criminoso que pareça ser, ele tem este amor já começando a brotar, já que normalmente ele voltará a um ente ou a um objeto qualquer, vive e ardente afeição à prova de tudo, cabendo agora então, ou cabendo para o futuro talvez, porque cada um tem seu tempo, assim como aquele filho da história que relatamos, cabendo a cada um dentro do seu tempo fazer este desenvolvimento. Mas é claro que o Pai nos proporciona inúmeras ferramentas educativas para que percebamos o que está errado ou o que precisa ser melhorado com relação às leis de Deus. Certo, meus queridos amigos? Então, podemos concluir que não há, de forma alguma maneira de sufocar os germes vivais que Deus depositou em nossos corações, cabendo, no entanto, o nosso esforço para que esse germe cresça mais rapidamente, já que é através dele que chegaremos à felicidade que tanto buscamos. Este germe, então, ele vai se tornar a fonte das santas e doces virtudes, das afeições sinceras e duráveis, que ajudam realmente a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Nos diz Leon Denis, dentro deste mesmo contexto, dentro desta mesma linha de raciocínio, que a alma ela é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo, e que gradativamente ela se eleva. Nela vai se acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude, mais estreitamente ligada aos seus semelhantes. Então, o indivíduo ele cresce, mas à medida que ele cresce, como dissemos no início, ele começa a se aproximar, a se ligar aos seus semelhantes. Portanto, esta lei de amor é exatamente uma lei que diz muito respeito à solidariedade, à fraternidade, já que invariavelmente através dela eu passo a perceber a sociedade realmente como algo que também precisa ser amado por mim mesmo, fazendo-me então o arquiteto do meu próprio destino, dentro dessa concepção de construção, de melhoramento. O nosso adiantamento, nos diz Leon Denis, assim como os Espíritos, é obra nossa. E quanto mais subirmos, tanto mais viveremos e sofreremos em todos e por todos.
Então a solidariedade, a fraternidade passa para ser a nós mesmos, como também uma lei de Deus. Nós queremos em algum momento, ou vamos querer em algum momento, fazer pelos nossos próximos aquilo que outros, os nossos irmãos mais velhos, nossos irmãos mais experientes do ponto de vista espiritual, os grandes espíritos que nos guiam, fizeram e fazem por nós. É uma necessidade que vamos sentir de certa forma, trazer uma compensação pelos benefícios que temos sido alvo ao longo deste tempo. Não é uma imposição, que isto fique bem claro, mas é algo que surge naturalmente do indivíduo, pelo menos na concepção de Leon Denis. Esta tarefa realmente, meus queridos amigos, é uma tarefa longa e difícil, mas será cumprida, primeiro porque é da vontade de Deus, e depois porque a lei de amor ela vai constituir o primeiro e mais importante preceito das doutrinas sinceras, das doutrinas que buscam sinceramente fazer com que o homem se religue ao seu Pai, que é, precisamos dizer, o caso da doutrina espírita, mas que existem outras igualmente. Afinal de contas, a religião ela é sempre muito bem-vinda, sempre muito bem vista, quando sinceramente, exatamente, proporciona ao indivíduo essa concepção de se religar ao seu Pai, através, é claro, das ações frente a si próprio e frente aos seus irmãos. Acima de tudo, é preciso compreendamos que Deus é amor. Então, que estas religiões todas, em suas diferentes formas, quando religam o homem a Deus, elas têm, claro, algo de muito benéfico, fazendo compreender de que Deus é amor. Todas as expressões que fazem o homem compreender, que fazem com que o homem se aproxime desta verdade, são expressões muito válidas e muito importantes. Confiemos, meus queridos amigos, que temos força para a vivência deste amor, que temos força para o nosso aprimoramento intelectual, para o nosso aprimoramento moral. Afinal de contas, o próprio amor é, ele próprio, uma força inexaurível, que se renova sem cessar, nos coloca Leon Denis, e que enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Ou seja, não é uma força como aquela força física do corpo, que se exercita por alguns minutos e depois já está cansado. É uma força que está o tempo inteiro se renovando, sem cessar, enriquecendo ao indivíduo e enriquecendo ao próximo. Por isso o indivíduo que ama é capaz de andar rapidamente, tem ligeiros os pés, porque a fonte do amor ela não cessa, ela está sempre dando forças para que o indivíduo se desenvolva. E então, meus queridos, podemos aqui, olhando para a figura de Jesus, perceber que, sendo ele o maior dos emissários e o maior dos profetas, se ele tanto império teve sobre os homens, ou seja, se ele tinha tanta energia para fazer tudo isso ao mesmo tempo, sem impor aos homens a sua doutrina, os seus ensinos, é simplesmente porque ele trazia em si um reflexo mais poderoso do que aquele que temos hoje, do amor divino. Então, toda a sua vontade, todo o seu bom ânimo, toda a sua ação constante no amor, no auxílio ao próximo, na caridade, é precisamente oriundo do amor que ele trazia de Deus, da sua compreensão mais ampla, sendo ele próprio, como diz Leon Denis, um reflexo mais poderoso. Percebemos logo que o amor e logo a lei de amor é algo que se retroalimenta. Quanto mais eu amo, mais eu sou capaz de amar. Quanto mais força eu tenho para amar, para auxiliar no meu próximo, mais amor eu terei. Então olha como é curioso, é uma espécie de ciclo, mas um ciclo que caminha. Imaginemos a Terra que gira em torno de si, mas a Terra que gira em torno do Sol. Nós que nos esforçamos por nós mesmos, mas que caminhando para Deus, temos então mais força para as nossas boas ações. Queridos amigos, queridos irmãos, nós sabemos que estas situações todas são nem de perto situações fáceis de serem vivenciadas, mas são situações que nos trazem grande alívio para a alma.
Independente do que diga A ou B, podemos, porventura, fazer o nosso exercício. Busquemos amar um pouco. Busquemos, então, vivenciar um pouco das virtudes filhas do amor, um pouco da caridade, da humildade, da paciência, do devotamento, da abnegação, da resignação e do sacrifício, coisa que por vezes já vivenciamos. Mas agora, conscientemente, busquemos e façamos o experimento. Como eu irei me sentir ao fim do dia? Será que ao fim do dia eu estarei um pouco mais feliz? Será que ao fim do dia eu estarei me sentindo um pouco mais forte, um pouco mais renovado para continuar a minha jornada, para continuar lidando com as situações que se desenvolvem ao nosso redor, com as situações que nos proclamam exatamente olhar ao nosso próximo com um pouco mais de carinho, um pouco mais de caridade. A jornada é longa, nos diz Antônio Luiz Saião em sua obra Elucidações Evangélicas. E áspero e semeado de perigos e dificuldades o caminho, mas o porto de chegada é prodigioso de venturas e esplendores. Avante, pois, nos diz Saião, a nós transmitimos também a todos vocês. Avante, pois, nessa compreensão, nesse esforço da vivência do amor em suas diversas expressões, em suas virtudes filhas, e seremos certamente mais felizes dentro do que nos é possível já a partir de hoje. Estaremos mais próximos de Deus, ao mesmo tempo em que estaremos mais próximos das noções verdadeiras da fraternidade, do amor ao próximo, então, como a nós mesmos, consequentemente, do amor a Deus. Que Ele, o nosso Pai, possa nos fortalecer nesta jornada. São os nossos votos sinceros a cada um de vocês, a cada um de todos aqueles que vivem neste planeta e no universo. Muito obrigado pela vossa atenção. Que tenhamos e prossigamos firmes nesta jornada. Um grande abraço.